Graça e paz, queridos irmãos, aqui é o pastor Geraldo Ribeiro, da Igreja Batista Memorial na Rocinha. Vamos falar de coisas eternas. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi a pessoa que Deus escolheu conforme o seu agrado para ser o líder sobre o povo de Israel. Mas isto não quer dizer que Davi era alguém sem defeitos. Ao contrário, a Bíblia afirma que a natureza de Davi era pecaminosa. Ele próprio, em vários de seus salmos, reconhece a miséria de seu pecado. Inclusive nos episódios mais marcantes da história de Davi, é aquele em que ele é repreendido pelo Senhor através do profeta Natã por causa de seu grave pecado de adultério. Então, como alguém perfeito poderia ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? O Salmo 51 nos ajuda a entender. Davi tinha consciência da realidade de sua natureza pecaminosa. Ele disse: eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi não tinha problema em confessar o seu pecado a Deus. Davi demonstrava genuíno arrependimento diante de seus pecados. Ele não se conformava em ficar no erro. Ele clamava pela misericórdia de Deus para que suas transgressões fossem apagadas. Ele clamava pela purificação divina. Davi entendia que sua comunhão com Deus dependia da graça divina e não da força de sua vontade. Ele sabia que seu coração era enganoso. A preocupação de Davi não era perder seu poder, sua riqueza ou sua fama. Sua maior preocupação era ser privado de sua comunhão com Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus não é resultado de méritos próprios, mas da graça de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele agia de acordo com a vontade de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus é entender que a vontade divina prevalece sobre a nossa própria vontade. É crer na soberania absoluta do Senhor sobre todas as coisas. É confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. Na maioria das vezes, ser alguém segundo o coração de Deus será completamente o oposto de ser alguém segundo o coração dos homens. Ou agradamos a Deus ou agradamos aos homens. Ser um homem segundo o coração de Deus significa estar submetido ao pronto exame do Senhor. Os homens e mulheres, segundo o coração de Deus, são aqueles que são sondados, corrigidos e instruídos ou guiados pelo Senhor. O que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus não foi a sua capacidade, mas foi a sua humildade em reconhecer a sua dependência de Deus.